Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores, se não o maior, projeto de construção da antiguidade. Nós estamos com uma pilha de fontes aqui sobre o reinado de Salomão, mais especificamente o capítulo 7 do primeiro livro de Reis. E, assim, é basicamente um memorial descritivo das obras dele. A nossa missão aqui é ir um pouco além dessa lista de materiais, sabe? Tentar entender o que essa febre de construções toda realmente significava. Porque não são só prédios, certo? É uma declaração. De poder, de fé, de uma ambição gigantesca. A gente quer decifrar o que essas estruturas nos contam sobre Salomão e a visão que ele tinha para o seu reino. Vamos explorar a escala, que é absurda, a logística, a arte por trás de tudo. Exatamente. E eu acho que a melhor forma de pensar nisso não é como edifícios, mas tipo como o hardware. O hardware sobre o qual rodava o sistema operacional de uma nação inteira. As fontes que a gente tem, o texto bíblico, algumas análises históricas, nos permitem investigar o que eu chamaria de arquitetura do poder. Cada coluna, cada material que foi escolhido tinha uma função política, espiritual, era o centro nervoso de Israel. Ótimo ponto. E a primeira coisa que, para mim, saltou aos olhos nos textos e que parece no mínimo curiosa é a cronologia. O texto diz que Salomão levou 7 anos para construir o templo do Senhor, mas levou 13 anos, quase o dobro, para construir o complexo de palácios dele. À primeira vista, isso soa como uma inversão de prioridades, né? A casa dele demorou mais que a casa de Deus. Muda um pouco de figura. O templo, por mais que fosse o centro espiritual, era um edifício com uma função muito específica. Já o complexo do palácio, nossa, era uma verdadeira cidade administrativa. Não era só a casa do rei, sabe? Era o centro de governo, era o Supremo Tribunal, o Ministério das Relações Exteriores, tudo num lugar só. A complexidade era a outra. Entendi a lógica da complexidade, mas ainda assim, a simbologia, né? O rei levar quase o dobro do tempo para construir a própria casa. Isso não era, politicamente arriscado? Ninguém olhou e pensou, as prioridades do nosso rei parecem um pouco egocêntricas? É uma pergunta excelente, mas que mostra muito como a gente pensa hoje. Naquela época, a glória do rei e a glória da nação eram inseparáveis. Um palácio magnífico não era visto só como um luxo pessoal, era um reflexo do poder, da estabilidade do reino. Um rei poderoso com uma administração forte, centralizada nesse complexo, era a garantia da bênção divina, da segurança nacional. Então, assim, um palácio imponente fortalecia a imagem do próprio Deus de Israel perante as outras nações. Faz sentido. A lógica era outra mesmo. Então me ajuda a visualizar esse complexo. A peça central, por exemplo, tinha um nome incrível. A Casa da Floresta do Líbano. O que era isso na prática? O nome é super poético, né? Mas a realidade era monumental. Imagina um salão gigantesco com mais ou menos 45 metros de comprimento por 22 de largura. E tudo isso sustentado por várias fileiras de colunas maciças de cedro. A impressão que se tinha ao entrar ali era o de estar numa floresta de madeira nobre. Provavelmente funcionava como um grande salão de audiências, um arsenal, um lugar para exibir os tesouros do reino. Era a demonstração máxima da riqueza de Salomão. Uma floresta de poder, então. E não era só isso, né? O complexo era tipo um campus do poder. Tinha um lugar específico onde ele julgava as pessoas. Sim, e essa é uma das partes mais importantes. Havia o pórtico das colunas, que era uma antessala grandiosa, e conectado a ele, o pórtico do trono, que também era chamado de Pórtico do Juízo. Ah, era ali que ele exercia justiça? Exatamente, o trono de Salomão ficava ali e era onde ele exercia sua função de juiz supremo. Era o poder judiciário do reino e, claro, todo revestido em cedro. Além disso, tinha a residência privada dele e um detalhe que eu acho fascinante. Qual? Um palácio separado no mesmo padrão só para a filha do faraó, a esposa egípcia dele. Nossa, sério? O que é incrível é que o palácio não era só um prédio, era um diagrama físico da estratégia política de Salomão. Você podia literalmente caminhar da política externa,
que era representada pelo palácio da princesa egípcia. Que selava a aliança mais importante da época. E isso, e ir direto para o coração do sistema de justiça, na sala do julgamento. Tudo conectado, visível, projetando uma imagem de ordem e controle absolutos. Certo. E para construir algo nessa escala, com esse nível de sofisticação, Salomão precisava do melhor talento do mundo. E é aí que os textos nos apresentam uma figura que me pareceu central para essa história toda. Hirão. Quem era esse cara? Pelo que eu entendi, ele não era israelita, né? Não era. Hirão era de Tiro, uma cidade-estado fenícia. Era o polo tecnológico da época, principalmente em metalurgia. E ele não era um artesão qualquer. O texto descreve ele de uma forma muito elevada. Diz que ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Ele era filho de pai fenício, um mestre do bronze, e de mãe israelita, da tribo de Naftali. Essa herança mista é interessante, mas era comum um rei de Israel, para o seu projeto mais importante, depender tanto de um estrangeiro? O que isso nos diz sobre o estado da tecnologia dentro de Israel naquela época? Diz tudo. Mostra que Israel tinha a visão, o capital, o poder político, mas não tinha tecnologia de ponta, especialmente para trabalhos em metal em grande escala. A Fenícia tinha essa expertise. Contratar o Hirão não foi só contratar o empreiteiro, foi uma aliança estratégica. Ele era quase como um CTO do projeto. E a herança mista dele talvez tenha facilitado essa ponte cultural, sabe? Ele entendia os dois mundos. Entendi. E falando na especialidade do Hirão, o bronze. As peças que ele criou para o templo são de uma escala que é difícil de processar. Vamos começar pela porta de entrada. Tinha 2 colunas gigantescas, né? Com nomes e tudo. Me ajuda a pintá-las. Qual era o tamanho e o propósito delas? Eram 2 obras de arte colossais. Cada uma tinha cerca de 8 metros de altura. Uau! Mais um capitel ornamentado no topo com mais de 2 metros, ou seja, no total mais de 10 metros de altura de puro bronze. E a decoração era extremamente elaborada, redes trançadas, correntes, centenas de romãs esculpidas, tudo em bronze fundido. E como você disse, elas tinham nomes. A da direita se chamava Jaquim e a da esquerda Boaz. Então, elas não eram só para segurar o teto. E por que dar nomes a colunas? Parecem quase personagens. Exatamente, elas não tinham função estrutural, não sustentavam nada. Ah, é? Eram monumentos simbólicos. Os nomes são a chave. Jaquim significa algo como ele, Deus, estabelece, ou ele firma. E Boaz significa nele, em Deus, a força. Então, ao entrar no templo, a pessoa passava entre 2 declarações de fé monumentais. Eram como, outdoors teológicos gigantes proclamando: este lugar é estabelecido por Deus e sua força está aqui. Uau! Isso muda completamente a percepção. E se as colunas já são impressionantes, a próxima peça que o Hirão construiu é quase ficção científica para a época. O texto chama de mar de fundição, um tanque de bronze gigante apoiado em 12 bois de bronze. O que era isso, pelo amor de Deus? É talvez a obra mais espetacular de todas. Era um imenso reservatório circular de bronze, tinha uns 4,5 metros de diâmetro e mais de 2 metros de profundidade. E era capaz de armazenar mais de 40 mil litros de água. 40 mil litros? E essa estrutura toda ficava apoiada nas costas de 12 estátuas de boi de bronze, organizados em grupos de 3, cada grupo olhando para um dos pontos cardeais. É uma piscina pequena. Tinha uma função prática, tipo uma caixa d'água para o templo? Ou era puro simbolismo também? Tinha as 2 coisas. E é isso que é genial. A função prática era servir como a grande fonte de água para as purificações rituais dos sacerdotes. Certo, eles precisavam se lavar. Exato. Mas o simbolismo é muito mais profundo. Em muitas mitologias da criação do Antigo Oriente, as águas primordiais representavam o caos, a desordem. A imagem de um mar contido, domesticado e sustentado por bois, que são um símbolo de força, era uma representação poderosa do poder de Deus sobre as forças do caos. Essa ideia das águas como caos era um conceito difundido na região. Então, ao criar esse mar controlado, Salomão não estava só comunicando algo para o seu povo,
Ele estava fazendo uma declaração de poder para as nações vizinhas. Precisamente. Era uma peça de propaganda teológica. Enquanto as mitologias vizinhas descreviam seus deuses numa luta constante contra o monstro do mar, aqui a mensagem era: o caos já está subjugado, ele serve de pia para os servos do nosso Deus. É uma afirmação de soberania muito superior. A quantidade de bronze usada nisso tudo, as colunas, o mar, as pias, devia ser astronômica. O texto até menciona que em algum momento eles simplesmente desistiram de pesar o material, né? Exato. É algo que a gente subestima. A gente está falando de mineração, transporte, funções gigantescas que se deviam operar dia e noite. Foi um projeto de engenharia sem precedentes. Mas aí, quando a gente se move do pátio externo para o interior do templo, o material muda drasticamente. O bronze, que é esse metal forte, quase industrial, dá lugar a algo completamente diferente, certo? Completamente. Ao cruzar o limiar da casa de Deus, tudo se transforma em ouro. Ouro puro. O texto lista os objetos. O altar de incenso era de ouro, a mesa onde ficavam os pães sagrados, de ouro. Havia 10 candelabros de ouro maciço. E a lista continua detalhando até as coisas menores, o que eu acho incrível. Flores, lâmpadas, apagadores e o detalhe que mais me chocou, até as dobradiças das portas do santuário interior. O Santo dos Santos eram de ouro puro. Sim, e essa distinção é fundamental. Existe uma teologia dos materiais em jogo aí. O bronze, forte e durável, é para o mundo exterior, o pátio, onde o ritual é mais público. Já o ouro é um metal da realeza, da pureza, da incorruptibilidade. Ele não enferruja, ele é reservado para o espaço mais sagrado onde a presença de Deus habita. O ouro reflete a luz de uma forma única, cria um ambiente de outro mundo, sabe? Dobradiças de ouro. Isso parece o cúmulo do luxo. É puramente simbólico ou Salomão estava nesse ponto só querendo mostrar o quão rico e poderoso ele era? Provavelmente um pouco dos dois. A mensagem principal é simbólica, sem dúvida. Nada é bom demais para a casa de Deus. Mas é impossível negar que também era uma demonstração de riqueza incomparável. Era uma forma de dizer: veja a riqueza da nossa nação e, portanto, a grandeza do nosso Deus. Ok. Então, depois de 20 longos anos de obras, 7 para o templo, 13 para o palácio, tudo finalmente está pronto. A poeira baixa, as ferramentas são guardadas. Qual é o ato final de Salomão para, digamos, cortar a fita de inauguração de tudo isso? O ato final é profundamente simbólico. O texto nos conta que, depois de tudo concluído, Salomão traz todos os tesouros que seu pai, Davi, havia consagrado e separado para o templo. Eram objetos de prata, de ouro, vários utensílios, e ele os deposita nos tesouros da casa do Senhor. Isso é interessante. Por que esse gesto era tão importante? Não era para ser a grande obra dele? O projeto que definiria o reinado de Salomão? Por que fazer questão de conectar tudo ao pai no último minuto? Porque nunca foi traçar apenas o projeto dele. Ao fazer isso, Salomão estava declarando publicamente que ele era o executor do sonho de seu pai. Davi quis construir o templo, mas foi proibido. Então ele passou a vida acumulando os materiais, a visão para o projeto. O gesto de Salomão é um ato de humildade e de continuidade. Ele está honrando o legado do pai e cumprindo uma promessa dinástica. Isso solidifica não apenas o templo, mas a legitimidade da linhagem de Davi. Não é obra de um homem, mas o ápice do projeto de uma dinastia. Certo, então, analisando tudo isso, passamos pela arquitetura, pela engenharia, pela arte, pelo simbolismo profundo. A Casa da Floresta do Líbano, o templo com suas colunas de bronze, seu interior de ouro. Tudo foi projetado para durar, né? Para ser um testemunho eterno. E, no entanto, a gente sabe o que a história nos conta. Esses edifícios grandiosos foram eventualmente destruídos. E isso nos leva a um pensamento final para a reflexão. O que de fato constitui um legado? Estaria ele nas estruturas físicas que a gente constrói, que por mais impressionantes que sejam, o tempo pode transformar em pó? Ou estaria talvez nas ideias, na fé, nas histórias que inspiraram essas construções em primeiro lugar?
e que, de alguma forma, conseguem atravessar milênios, muito depois de as pedras e o ouro terem desaparecido.